Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs. Sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, dia 23 de setembro, sabadão, e nós estamos aqui para trazer um devocional especial para você. E hoje realmente é algo especial. Por quê? Queridos, porque se você sabe de alguém que está passando por grandes lutas na sua vida, eu vou convidar você a compartilhar esse devocional com essa pessoa, compartilha lá com ele, lá no seu WhatsApp com essa pessoa, manda para essa pessoa essa mensagem, porque é algo especial para você que está passando por grandes lutas na sua vida. Mesmo que você não esteja passando por luta, você que está me assistindo, mas que em algum momento da vida vai passar por uma luta, você vai lembrar dessa mensagem. Sabe por quê? Porque essa mensagem ela marcou a história. Essa mensagem de hoje, essa passagem que nós vamos usar da Bíblia, ela marcou a história da humanidade. Pastor, mas Deus fez tantas coisas maravilhas, por que exatamente essa passagem que o Senhor vai dizer hoje marcou a história, o contexto da história da humanidade? Porque simplesmente Deus ouviu a oração de um homem e fez o sol parar e a lua se deter. Por isso, o tema de nossa mensagem hoje é o dia que o sol parou. E você vai ficar sabendo dessa história agora, se você não conhece, porque mostra claramente que Deus ouviu a oração de um homem temente a ele, e que Deus ouviu aquela oração e lutou em favor daquele homem. O livro de Josué, capítulo 10, verso 9 a 14, vai nos trazer um pouco desse relato, porém, claro que eu convido você a ler todo o capítulo 10 aí, que com certeza vai ser algo bem interessante para você adquirir conhecimento, e eu vou ler alguns versos para que você possa entender que linda história, de que lindo é o amor de Deus, e que lindo é quando um ser humano realmente teme ao Senhor e vê a mão de Deus lutando em seu favor. Então, Josué capítulo 10, verso 9 a 14, diz assim: Depois de uma noite inteira de marcha desde Gilgal, Josué os apanhou de surpresa. O Senhor os lançou em confusão diante de Israel, que lhes impôs grande derrota em Gibeon. Os israelitas os perseguiram na subida para Bet-Horon e os mataram por todo o caminho até Azeca e Maquedá. Enquanto fugiam de Israel na descida de Bet-Horon para Azeca, do céu o Senhor lançou sobre eles grandes pedras de granizo, que mataram mais gente do que as espadas dos israelitas. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel: Sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Ajalon. O sol parou e a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos. Como está escrito no livro de Jassar, o sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs. Nunca antes, nem depois, houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem. Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. Queridos, essa história onde Deus entrega os amorreus nas mãos de Israel é uma história sensacional, e se você ler o contexto dela, você vai ver que é bem interessante, pois os amorreus estavam atacando um grupo, uma cidade, onde vivia em paz e pacificamente com o povo de Israel. E por isso eles queriam atacar essa cidade, Gibeon,
para poder realmente acabar e acabar provocando também o povo de Israel. Josué soube disso e foi até lá lutar e defender esse povo, essa nação, essa cidade que ali estava. E nessa guerra, queridos, que não era uma guerra simples, era uma reunião de grupo de cidades com os mesmos ideais, era um grupo muito grande aonde estava atacando Josué. Talvez, se Josué não tivesse as mãos de Deus, jamais Josué tivesse vencido. Mas em toda a história da Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, que nós vamos ver as grandes lutas, batalhas, nós vamos ver Deus colocando as tuas mãos e favorecendo o povo de Israel nas batalhas. Mas nesse caso, foi algo além. Foi algo além porque a situação era grave. Deus não somente deu uma estratégia para Josué, mas o próprio Deus fez com que grandes pedras de granizo caíssem sobre os amorreus e que matassem mais amorreus do que as espadas dos guerreiros de Israel. Isso foi ver exatamente a mão de Deus agindo em favor do povo de Israel. E se não bastasse isso, queridos, naquele tempo não tinha lamparina, não tinha lanterna, não tinha bateria, não tinha luzes, a não ser a luz da lua ou do sol. Então, quando ia se chegando o final da tarde, onde o sol ia se pondo, praticamente a guerra acabava. Mas Josué, ele queria acabar com aquela situação, diante daquela ameaça, diante daquela afronta, diante daquela situação. E por isso ele foi ousado em orar a Deus, aonde ele pediu para que o sol parasse sobre Gibeon, que era onde eles estavam, e que a lua se detesse. Queridos, sabe o que significa o sol parar? É a terra parar de se mover. Todo aquele estágio da terra de girar, o sol, a terra, tudo isso parou. E somente uma pessoa poderia ter o poder, e tem o poder de fazer isso. E Josué tinha amizade com a pessoa certa, tinha o favorecimento da pessoa certa, que era Deus. Satanás, seus demônios e qualquer deuses desse mundo não tem poder nem de parar um rio, nem de parar uma onda. Mas Deus tem o poder de fazer parar a terra. E Deus parou com o objetivo para que Josué finalizasse todo o seu propósito e glorificasse o nome do Senhor. Pastor, legal. O dia em que o sol parou foi importante para Josué. Na história da humanidade ficou marcado isso. Mas o que isso significa para nós hoje? Significa, queridos, que independente do que você está passando, as lutas e as batalhas que você está passando, as ameaças, as afrontas que vêm sobre a tua vida, se você tiver a amizade certa, com o Deus certo, e na verdade só existe um Deus, aquele que criou o céu e a terra, se você for assim com aquele lá, que é Deus, que é o nosso Deus, que é o nosso Pai, se você tiver uma amizade com esse homem, temer a ele, você vai ter o favor de Deus sobre a tua vida e Deus vai estar lutando por você diante dessas situações que está te afrontando, que está te ameaçando, que está deixando você com medo, que está paralisando você, ou que está amedrontando a tua casa, que está amedrontando os seus filhos, a tua esposa, o teu marido.
aqui nós vamos ver nitidamente a importância que nós temos de adorar a Deus, temer a Deus, mas não somente conhecê-lo de ouvir falar, mas de realmente andar com Ele, buscar a presença dEle. Por quê? Porque quando um homem de Deus, uma mulher de Deus, ora, clama, Deus ouve. E quando Deus ouve, irmão, Deus ele age com grande poder. Com grande poder. Pastor, mas eu oro, tenho orado em minha vida. Querido, experimente clamar. Pastor, mas não é a mesma coisa? Não, não é. Orar, você pode orar em pensamento, quietinho, mas exclama. Começa a clamar, começa a abrir sua boca para falar com Deus. Porque quando você abre a sua boca, você emite esse som que sai da tua voz em direção ao trono do Senhor. Querido, o inferno quando ouve já treme, porque ele sabe que a oração, o clamor de um justo, de uma pessoa que anda fielmente com Deus, vai chegar no trono, e quando chegar no trono, meu irmão, Deus vai fazer que nesse necessário, fazer como fez aqui com Josué. Deus vai confundir, Deus vai fazer cair granizo, Deus vai lutar em seu favor. Deus vai agir sobre todo o mal da sua vida, sobre toda enfermidade, sobre toda aquela opressão maligna que o inimigo tem montado contra a tua vida. Um texto muito conhecido, queridos, que nós temos, que também fala sobre Deus lutando em nosso favor, é o rei Davi. Todo mundo com medo de Golias, representando um grande problema, uma situação praticamente impossível de transpor. 1 Samuel, capítulo 17, verso 47, simplesmente Davi, um homem muito menor do que Golias, muito menos experiente em batalhas do que Golias, diz basicamente o seguinte: todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em minhas mãos. Queridos, quando o homem clama, quando o homem de fé e justo clama ao Senhor, vai ser nítida a sua vitória, vai ser nítido para o que estão ao seu redor, vai falar, esse homem, essa mulher, é muito chegado de Deus. Porque foi nítida a mão de Deus agindo em favor desse homem e dessa mulher. Então deixa eu encorajar você que está passando por uma situação assim. Clama a Deus, clama ao Senhor, e você vai ver Deus, você vai conseguir ver com os teus olhos as mãos de Deus agindo em seu favor. Talvez o sol não venha parar novamente, como a Bíblia diz que até hoje não aconteceu de novo, mas que Deus vai fazer o impossível acontecer na sua vida, movendo todas as circunstâncias para que venha favorecer você, Ele vai. Porque diante da injustiça, Deus age com justiça. Diante do ataque de Satanás, Deus age com seus anjos. E diante de um batalhão do inferno contra a tua vida, Deus, o próprio Deus, se levanta do seu trono e age ao seu favor. Creia nisso, porque assim como Josué fez com que o sol um dia parasse e a lua se detesse, o seu clamor vai fazer Deus se mover ao seu favor e você vai poder ver a vitória na sua vida pelas mãos do Senhor. Amém? Eu quero poder orar por você e consagrar esse sábado ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós consagramos ao Senhor esse sábado,
a nossa casa, a nossa família, tudo aquilo que temos e aquilo que o Senhor nos deu e nos confiou. Tudo que temos foi o Senhor que nos deu. Tudo que temos o Senhor nos confiou. Por isso entregamos em tuas mãos e consagramos ao Senhor nossa casa, nossos filhos, nosso casamento, nossas finanças e nossa saúde. Consagramos em tuas mãos, pedindo a tua proteção e a tua bênção para esse dia, o qual a sua misericórdia se renovou sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até mais. Tchau, tchau.